Você sabe o que significa redimido? Uma mulher redimida é uma mulher reabilitada. É uma mulher agora sem culpa. É uma mulher agora que alguém chegou para pagar a sua dívida. Então, se você é uma mulher redimida, adore a Ele. Agradeça a Ele. Porque Ele é o Deus da redenção. Talvez você ainda vive uma vida de culpa. Talvez você ainda vive uma vida que prende você a algo do passado e você ainda não acessou a redenção. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te explicar o que é ser redimida. Para que você acesse esse lugar de filha e possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para você sem culpa. Hoje é noite de você aceitar a redenção do Senhor. Muitas das vezes nós não aceitamos a redenção de Deus porque queremos ser louvada pelos nossos próprios resultados. Mas se você hoje abrir mão dos seus louvores, das suas próprias honras, para louvar ao Senhor e honrar ao Senhor, você vai sair daqui com a sensação da redenção. E é aquilo que te culpava, não te culpará mais. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Você diga alguma coisa para essa mulher que está do seu lado. Diga para ela que bom que você veio. Que hoje seja uma noite de edificação. Amém? Você está no Edificando Mulheres. Nós estamos retomando hoje os nossos encontros que ficaram parados aí, acho que 1 ano, né? Foi 1 ano ou mais, ou menos. Uns 10 meses, por aí nós ficamos aí paradas, deixando Deus fazer o que Ele tinha que fazer. E nós estamos retomando hoje. Então você que está aqui pela primeira vez, a minha amiga Sandra está ali pela primeira vez. É uma amiga de infância, de escola, muitas histórias. E pela primeira vez ela está aqui, né? Aleluia, nunca é tarde. Te amo, tá? Seja bem-vinda. Ela veio com as suas amigas, suas irmãs, sejam todas bem-vindas. Você que está aqui pela primeira vez, levanta sua mão assim. Elas. Aqui tem uma pessoa também. Tem mais 2 mulheres ali. Sejam muito bem-vindas. Que seja uma noite assim linda do Senhor. Especial, individual. Com você e Deus. Talvez você chegou aqui e você é que resolve tudo na sua casa. Mas hoje o Senhor quer resolver você. O Senhor quer cuidar de você. Amém? Ainda que você resolva tudo, Raquel, só o Senhor pode resolver você. Se você está aqui, você diz sim, para que o Senhor te resolva, Ele vai resolver você. Amém? Então você está no Edificando Mulheres. Edificar, só para trazer um entendimento para você, significa construir, erguer ou fundar algo, fisicamente, ou uma pessoa, uma ideia, uma pessoa. Então você está aqui nessa noite para que o nome de Jesus seja edificado em você. O nome de Jesus seja fundado em você. O nome de Jesus seja construído em você. Eu não estou perguntando se você já entregou sua vida para Jesus, mas a Bíblia diz que nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Talvez você entregou sua vida para Jesus, mas você não tem um caminho de conhecer o Senhor e por isso você não consegue se estabelecer num fundamento. Você ainda é crente, você ainda dizima, você ainda vai à igreja, mas todas as suas reações não têm nada a ver com Jesus. Por quê? Porque falta a edificação do nome de Jesus em você. E nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre quando nós
nos encontramos com Jesus, o que acontece? Porque alguma coisa precisa acontecer quando você se encontra com Jesus. A sua família espera que alguma coisa aconteça quando você se encontra com Jesus. Os seus amigos, eles esperam que alguma coisa aconteça quando você se encontra com Jesus. Seus filhos, seus irmãos, seus pais, aqueles que te cercam, têm uma expectativa daquilo que vai acontecer em você quando você se encontra com Jesus. Por isso que nós somos tão atacadas. Por isso que quando nós reagimos da forma que não convém, a primeira coisa que dizem é o quê? Ué, você não é crente? Ué, você não veio da igreja? Eu já ouvi filhos falarem com os pais assim: eu pensei que você tinha vindo da macumba, porque a forma que você chegou em casa. Eu já vi isso. Mas por que essas reações? Por que a gente está constantemente tendo essas reações? Porque falta o prosseguir em conhecer o Senhor. A gente precisa ter um termômetro interno e saber quando nos falta Deus. Porque quando nos falta Jesus, nossos comportamentos dirão que está faltando Jesus. Porque a nossa forma muda. E quando esse termômetro está ativo, e o nome desse termômetro é Espírito Santo de Deus, esse termômetro ele vai te sinalizar: ó, não está legal. E aí depois desse não está legal, você precisa reagir também, fazer alguma coisa, para que você saia do estágio não está legal para o tá legal. Eu costumo dizer para as mulheres daqui da igreja: aí você tem que jejuar, você tem que orar. Você quer fazer ficar legal? Deixa a carne sem nada. Faz um jejum logo só na água, que aí você fica calada. Porque se você gritar, você vai ficar fraca, você vai cair no chão. Aí você vai ter que escolher, ou grita ou fica em pé. Aí tu vai diminuir o grito, o estresse, o tentar resolver com o próprio braço. Então que nessa noite, esse termômetro chamado Espírito Santo, ele possa estar vivo em você. E se você por algum acaso, você perdeu o Espírito Santo pelo caminho, que ele possa voltar para você hoje. Que o Espírito possa ouvir algo em você, que ele mesmo volte aí, sentada nessa cadeira. Enquanto eu estou ministrando a palavra, que o Espírito da vida possa voltar para você. Em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós declaramos: seja bem-vindo, Espírito da vida, Espírito da verdade, Espírito da justiça, Espírito que é o presente de Deus para nós. Nós te desejamos e te queremos aqui agora. Nesse lugar, nesse ambiente, nós te queremos, Espírito Santo. Senhor, cerca esse lugar com a tua glória. Cerca esse lugar com o teu fogo. Eu impermeabilizo esse ambiente agora pelo poder do teu nome, Jesus. Que venham os teus anjos, que venham os teus arcanjos para selar esse quarteirão, para que aquilo que o Senhor projetou para essa noite aconteça. Que todos os grilhões, que todas as cadeias, que todas as muralhas que vêm perseguindo mulheres que chegaram aqui, que hoje seja um divisor de águas, que tudo isso caia pela autoridade do nome de Jesus. Não há barreira maior que o teu nome. Não há perseguição maior que o teu nome. Não há enfermidade mais poderosa e mais autoritária que a tua autoridade, Senhor. A tua autoridade governa sobre nós. Nós clamamos pelo teu governo hoje aqui. Que venha o teu reino, que venha o teu poder, que venha a tua glória, que venha a tua autoridade e governe sobre nós. Se você está sentindo ele, reaja, por favor.
Diga glória, diga aleluia. Volte a falar em línguas dos anjos. Fale em línguas dos anjos. Porque a palavra do Senhor diz que quando você fala em línguas, você se edifica. Você está edificando a tua vida. Então fale, libera, fale. Isso edifica, edifica. Edifica a si mesmo. Se edifica a si mesmo. Você precisa sair daqui edificada, para que você possa edificar aquilo que o Senhor entregou na tua mão. Fale em línguas dos anjos. Renova, Espírito Santo, renova. Renova mulheres aqui, remova a culpa, remova as acusações, remova os pensamentos. Agora você vai falar, agora eu vou falar. Nós nos esvaziamos, Senhor. Nós abrimos mão, Senhor, do peso. Nós abrimos mão do fardo. Nós abrimos mão das exigências. Nós abrimos mão dos julgamentos. Nós abrimos mão, Senhor, da ansiedade. Nós abrimos mão, Senhor. Nós abrimos mão do ativismo. Nós abrimos mão, Senhor. Essa noite nós só queremos ser nós mesmos. Não queremos mostrar nossas habilidades. Não. Eu não preciso mostrar nada para o meu Pai. Diante do Pai eu quero colo. Renova, Espírito Santo. Esvazia mulheres aqui hoje. Limpa as vestes espirituais. Tira as manchas das vestes, para que o adversário não tenha por que acusar. Que toda mulher que chegou aqui cansada, sem força, receba agora força, vigor. Força, vigor, força. Receba a alegria do Espírito. Receba a alegria do Senhor. Porque a tua palavra diz que a sua alegria em nós é força. Força. Que o adversário possa começar a olhar agora e perceber a força ao invés da vulnerabilidade, a alegria ao invés da fraqueza, a graça do Senhor ao invés de culpa. Tem perdão para você aqui hoje. O Pai está aqui. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
aquele que tem poder sobre a morte e sobre a enfermidade. Imagina sobre a tristeza, imagina sobre a angústia. Aquele que ressuscita mortos é o nosso Deus. Que essa convicção te alcance hoje. O meu Deus é Deus que ressuscita mortos. O meu Deus é Deus que cura enfermo. O meu Deus é Deus que abre portas que não existem. O meu Deus é um Deus do livramento. O meu Deus é Deus de renovo, de novidade. O meu Deus é um Deus de redenção. Ele me redimiu. Pagou a minha dívida, não há culpa sobre mim. Eu estou habilitada para ser filha. E não importa o que digam para mim. O preço foi muito alto para eu acreditar no diabo. Eu não posso. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. O meu amor, o amado da minha alma, o dono do meu coração. Coisas, vitórias, bênçãos, problemas tentam roubar meu coração de Deus, mas o meu coração é dele. Você pode declarar isso? O meu coração é seu, Jesus. Isso, o meu coração é seu. Desfrute dessa mesa. Tem uma mesa aqui hoje. Tem uma mesa. Eu queria ficar aqui, né? Mas eu tenho que pregar. Aleluia. Glória a Deus. Deus bom e santo. A palavra que eu quero ministrar nessa noite fica em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. E o tema da mensagem é: grandes coisas acontecem quando você se encontra com Jesus no caminho. Grandes coisas acontecem quando eu encontro Jesus no caminho. Então diga para essa mulher assim: o segredo é não parar de seguir o caminho. Porque nesse caminho, Jesus vai aparecer. Quando? No dia dele. Que horas? Na hora dele. Mas quando tiver tudo destruído, acabado e morto, para ele tanto faz. Porque ele ressuscita morto. Ele reconstrói. Ele restaura. Ele renova. Então não importa se Lázaro já está morto ou se Lázaro está doente, porque morte ele ressuscita e doença ele cura. O que importa é que ele apareça no caminho. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim: no dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão.
Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro, diga assim, o enterro do filho único, fala filho único, de uma viúva, diga comigo, viúva. E grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu. Ele se compadeceu dela e a encorajou. Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno. Que isso? É muita autoridade, né? Eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, diga comigo, mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado, diga comigo, sentado, e começou a conversar, e assim Jesus restituiu, diga comigo, restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circulavam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? No encontro de hoje, Deus vai restituir você. Você sabe o que significa restituição? Só quem já perdeu algo sabe o que significa. Eu lembro que eu era jovenzinha e eu estava numa igreja, estava cantando, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu, lembra? Aí eu ficava, gente, mas eu não preciso de restituição. Nunca tive, ninguém me tirou nada. Primeira coisa, falta de entendimento. E segundo, a idade, né? Porque conforme você vai vivendo, você vai dando, mas em algum momento pode acontecer de Satanás tirar alguma coisa de você, pessoas tirar coisas de você. Às vezes nem coisas, mas alegria, paz, situações que te colocam, você acaba perdendo algo. E ali eu fui, conforme eu fui crescendo, eu fui aprendendo o que era restituição na prática. E por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa entender aquilo que eu acabei de liberar. No encontro de hoje, Deus vai restituir você. Eu não sei aquilo que você tinha, que era muito bom, foi algo que Deus deu e que tiraram de você. E não foi Deus. Porque quando Deus tira, a gente aceita, a gente entrega. Em alguns momentos a gente não aceita de imediato, mas durante o percurso, a gente vai compreendendo porque Deus tirou algo. Mas tem coisa que não foi Deus que tirou. Tem coisa que é seu e que não está com você. E aí o Senhor aparece para restituir. Então no encontro de hoje, Deus vai restituir você. Quando a morte da casa não se pode mais manter escondida. Essa mulher, ela estava com um filho morto. Você sabe que toda mensagem, o Espírito Santo vai conduzindo aí dentro alguma coisa. Pode não ser um filho morto, mas pode ser outra coisa que morreu no seu interior ou fisicamente. E essa mulher, ela estava com um filho morto dentro de casa. Mas chegou um momento que não podia mais. Ela não podia mais ficar com aquele corpo dentro de casa. Porque uma das coisas que eu acho mais triste na vida é quando alguém morre, né? É tudo muito rápido. É tudo muito rápido, a gente precisa se despedir muito rápido, tem que enterrar muito rápido, é tudo muito rápido.
Porque o cheiro, não tem como conviver com aquele cheiro. Então, ainda que ela quisesse manter aquele filho morto dentro de casa, ela não podia mais. Porque o cheiro exala e todos sentem. E ela precisou ir para fora. E eu quero te dizer nessa noite que se você chegou aqui com algo escondido dentro da sua casa, algo escondido dentro do seu coração, algo maquinando dentro da sua mente, o Senhor está te dizendo hoje, não dá mais para esconder. Porque o cheiro está exalando. Os frutos estão aparecendo. E hoje é noite de você colocar para fora. Porque o Senhor só vai te encontrar quando você colocar para fora. Quando o Senhor procura Adão, lembra? Adão peca e se esconde. Deus não habita no esconderijo, queridas. Deus não é um Deus de segredos. Tem muitas mulheres fazendo amizade com o diabo porque estão guardando segredos que na verdade são como cadáveres internos. E Deus não é um Deus de segredo de pecado. Deus não é um Deus de segredo de morte. E quando Deus chega no Éden, Ele queria perdoar. Ele queria perdoar. Deus é um Deus de perdão. Porque Deus, Ele... Eu não falo isso para você continuar pecando. Amém? Porque aquele que encontra a graça, Ele não faz da graça uma libertinagem. Mas Deus é um Deus de perdão. Não é que Ele não se importa com o seu pecado. Ele se importa com a distância que você passa a viver depois do pecado. Porque você começa a vestir uma capa de religiosidade e continua indo para a igreja, mas você já está distante de Deus. Só que Deus, Ele é um Deus de perdão. Ele não quer saber do teu pecado, Ele quer te perdoar. Só que você tem um tribunal, você tem um acusador, e Ele é o seu advogado. E nesse tribunal, você precisa falar. Eu não sei quem já foi para alguma audiência. Você tem um momento de falar. E quando você não fala, quem cala? Aí o adversário, o seu acusador, vai acusar você. E você permanece distante da graça, distante da glória, distante da presença, distante do perdão, porque você não quer falar. Talvez o seu morto hoje seja isso. Você não fala. Aí você guarda, achando que só Deus sabe. Mas o inferno inteiro sabe. E ele vai vingar tudo isso na sua geração. Eu acho que vale a pena se expor por um filho. Eu acho que vale a pena se expor por um neto. Eu acho que vale a pena se expor por um bisneto. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena denunciar segredos diabólicos por causa de um filho, por causa de um neto, por causa de um bisneto. Porque esse cheiro vai pegar a sua geração. E aí do nada começa a acontecer coisas, e o seu filho não sabe lidar com aquilo, seu neto, sua neta, e você sabe aonde está o morto. E o Senhor está te dizendo hoje, vem para fora, porque eu vou te encontrar no caminho. E essa geração não vai morrer por causa do seu posicionamento de botar para fora aquilo que não tem como mais sustentar. Não tem como mais.
Esse é o evangelho de Jesus. Ele corta, mas ele cura e dá vida nova. Imagina você servir um Deus novo, vivendo a velha vida, não acessando a novidade. Por quê? O cheiro não deixa. Quem consegue conviver com mau cheiro? Eu fui visitar uma mulher em decomposição, em câncer. Eu nunca tinha visto aquela cena. Eu nunca tinha visto aquele estágio de câncer. Chega, me arrepia só de lembrar. E eu querendo fazer alguma coisa, aquela compaixão, porque é um ser humano igual a você. Mas o cheiro era muito forte. Eu ia até ela para botar a mão, mas eu ia, sabe? Eu fui com cheiro mesmo, botei a mão, ungi. E aquele cheiro entrava assim, ó. Ela não podia mais tomar banho, era só molhar. E estava aquele calor de verão. A pele dela toda esfarelada. Sabe aquela assadurinha que às vezes você fica em alguma parte do seu corpo? Era aquilo tudo no corpo todo, tudo ferido, com bicho em cima. Quantas mulheres estão assim na alma, no espírito? E Deus está dizendo: vem para o caminho, que eu vou te encontrar. E eu vou tocar no teu morto. E ele vai se assentar. E você vai voltar a conversar. Porque às vezes dói tanto que você não fala mais. Dói tanto que você virou uma mulher que você não gostaria de ter virado, uma mulher amargurada. Porque o morto, ele muda o ambiente. A sua essência, ela é oprimida pela morte. Ela é oprimida por aquele cheiro. Mas se o Senhor chegar, Ele tira a morte e coloca a vida. Jesus vai aparecer no meio do seu enterro. Que coisa! Aquilo que você enterrou e você sabe que você não era para ter enterrado. Jesus vai aparecer no meio do teu enterro. No meio daquilo que você decidiu sepultar, no meio daquilo que você decidiu sozinha, já está morto, eu vou resolver. Mas Jesus aparece. Jesus pode aparecer. Jesus ainda pode fazer algo. Você ainda não tentou pelas vias de Deus, mas pelas vias honestas, pelas vias verdadeiras. Quantas mulheres falam: ora por mim, ora por mim, ora por mim, mas não revela a verdade. Uma vez, no início do meu ministério, eu era muito assim, né? Tem alguém ali morrendo, eu ia. Tem alguém ali não sei o quê. Hoje eu não faço mais isso. Porque na minha cabecinha, eu achava: não, mas eu sou filha de Deus, eu tenho que fazer pelas pessoas. Jesus não foi assim. Perceba que Ele só agiu em prol dessa mulher porque Ele se compadeceu dela. Você se compadece de alguém arrogante? Você se compadece de alguém soberbo? Você se compadece de alguém que não é genuíno, verdadeiro? Que não é alguém puro? Alguma coisa aquela mulher carregava que Jesus se compadeceu. Ela não falou um ai. Poucas pessoas na Bíblia, Jesus foi para curar. A maioria clamou, a maioria foi atrás, a maioria se rastejou, a maioria fez alguma coisa. Mas a Bíblia diz que ele cruza o caminho com ela. Olha para ela. Pensa, vale a pena ser pura, queridas. Vale a pena ser humilde. Vale a pena andar no lugar de verdade. Porque humildade não tem nada a ver com forma de falar. Que às vezes a gente olha para a pessoa: nossa, aquela pessoa é tão humilde, né? Porque ela fala assim, assim. A humildade não é revelada, ela está aqui. E às vezes, nas atitudes você percebe uma pessoa humilde.
Você quer ver uma pessoa soberba que passa com cara de humildade? Tem gente que não gosta de se expor. Mas às vezes é humildade, mas às vezes é soberba. Porque ela tem medo de ser julgada, de ser envergonhada, de fazer alguma coisa que não é certa e alguém criticar. Aí não tem a ver com humildade. Mas aquela mulher carregava alguma coisa especial. E se você está aqui nessa noite e você carrega algo assim, eu quero declarar que Deus vai se compadecer de você hoje. E quando Deus se compadece de alguém, Ele resolve tudo. Pensa, você está cheio de problema e alguém chegar e resolver tudo para você. E isso é o que acontece quando Jesus se compadece de nós. Então, ainda que nós não estejamos vivendo algo que gostaríamos, se mantenham com um coração genuíno, puro, simples, limpo, verdadeiro, porque a qualquer momento Jesus pode cruzar o teu caminho, e quando Ele cruza o caminho de alguém, alguma coisa acontece. Então, ela não se importou e ser exposta para virar notícia de milagre. Ela não se importou. Eu já vi Deus fazer algo na vida de uma pessoa, ela estava em depressão, num nível bem difícil, e Jesus curou ela. Aí eu falei para ela, conta tua testemunha lá, não. Que o Senhor levante mulheres dispostas a se exporem pelo milagre. Que Ele te encontre aqui hoje. Que Ele te ache aqui hoje. Porque o Senhor anseia em fazer milagres. Ele anseia em fazer coisas novas. É a essência de Deus, de novidade. Que Ele te acha aqui hoje, para te entregar algo novo, para te entregar uma mentalidade nova, um coração novo, para que você viva algo novo nele, para que você tenha prazer, alegria, que só nele tem completa. Que Ele te encontre aqui hoje. Porque Ele fica procurando, não é com todos, Ele fica procurando. Seja sincera com o Senhor hoje. E eu fui atrás de uma pessoa, eu ia atrás de uma pessoa que falou para mim assim, olha, a minha amiga, ela está em depressão e eu já fui para o hospital e nada, não aconteceu nada. E já tomou injeção e ela continua da mesma forma. E eu falei para o meu marido, me libera para eu ir atrás dela, para eu ajudá-la. Ele, eu não libero você. Eu falei, que isso, é uma alma, como que você pode fazer isso com as pessoas? Ele, eu não te libero, se você quiser ir, você... Aí eu também não sou trouxa, né, não fui. Falei, olha, amanhã, que era domingo, você vai lá na igreja, leva ela para ela conversar. Aí quando ela chegou na igreja, ela disse para mim, pastor, eu quero te pedir perdão, porque na verdade nós estávamos numa rodinha de maconha, de bombom de chocolate com maconha. Aí eu, entendi. Então as pessoas querem que o outro clame por elas, mas elas não são verdadeiras. Você precisa falar toda a verdade. O advogado, quando ele entra na sua causa, ele precisa saber a sua verdade, para ele saber até onde ele vai. Você precisa falar toda a verdade para o Senhor, senão nada acontece. Você acaba ainda entristecendo as pessoas que estão ao seu redor, que a pessoa está ali, está pedindo junto com você, e você sabe da verdade e não fala. Você tem que falar tudo. Senhor, eu vim por esse caminho, mas eu quero acessar a redenção. Eu quero que o Senhor me encontre no caminho hoje. Toque em mim e me cura. Cura a minha geração. Deus não estava só trazendo alegria para aquela mulher, Deus estava curando a geração dela. Chega de assistir a sua geração morta,
filhos, netos, bisnetos. Chega, você pode fazer alguma coisa hoje. Você pode se encontrar com Jesus hoje no caminho. Você pode colocar esse morto para fora, para que ele ressuscite e traga a vida de volta para a sua vida e para a sua geração. E ele se encontrou com ela. Você está disposta a ver o seu testemunho passando pela cidade? Porque ela teve que levar o morto para fora. A multidão sabia que ela carregava algo morto. Mas aquela mesma multidão presenciou o milagre que Jesus fez na história daquela mulher. A mesma multidão que viu o morto teve que ver vivo. A mesma multidão que viu ela chorando teve que ver ela se alegrando. A mesma multidão que viu ela desesperançosa teve que assisti-la com esperança. Você está disposta a virar um testemunho? Você está disposta a esperar? Porque olha só, você imagina, se coloca no lugar dessa mulher. Ela já tinha perdido o marido, viúva. Porque naquele tempo não era como nós, que a gente tem direito de trabalhar, a gente se vira nos 30. Quando a mulher perdia o marido, ela perdia a segurança dela. E aí agora o único filho que ela tinha, que provavelmente já ajudava sua mãe porque ele era um jovem, morreu. Tenta se colocar no lugar dela. Talvez você está aqui nessa noite e você tem nenhuma perda. E você reclama da vida. Eu quero te dizer que você pode perder algo. Talvez você está aqui nessa noite e você teve uma perda. Mas eu quero te dizer que pode ficar pior. Você pode perder mais. Você tem 2 perdas, você pode perder mais. Porque o Senhor está interessado em curar você. Chega de demonstrar coisas, sabe? Para que as pessoas percebam algo em você, para mostrar uma firmeza. Qualquer coisa que passe na sua cabeça que é um paradigma, é um bloqueio, é algo que te atrapalha a conviver com Deus, a conviver com a verdade. Porque além de te fazer feliz, Deus primeiro quer salvar sua alma. E se Deus tiver que permitir você passar por processos, Ele vai permitir. Querido, Jesus morreu na cruz. O único filho morreu na cruz. Você realmente acha que Deus vai ter pena dos seus processos? Não, Ele está do outro lado do processo, dizendo, vai filha, você vai conseguir, você vai rompe isso, eu estou do outro lado te esperando. Deus quer salvar a tua alma, antes de te dar coisas. Deus quer salvar a sua alma. Então, quando Jesus se compadece de mim, o que acontece? Milagre. Como fazer Jesus se compadecer de mim? Sendo verdadeira. Porque quando você é verdadeira, você só chora se você tiver verdade. Você não força uma lágrima. Quando Jesus se compadece de mim, quando eu sou verdadeira, até quando está tudo turbulento dentro de nós, Senhor, eu estou aqui, estou cheia de situações no meu coração, mas eu não quero ficar assim, eu sei que o Senhor não está aqui, resolve o meu coração hoje. Verdadeira, aí o Senhor se compadece de nós. Por que você precisa se encontrar com Jesus no caminho? Porque Ele tem a palavra de ordem sobre a morte e sobre a enfermidade. Olha o que Jesus fala no terceiro, no versículo 13. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela, mas Ele a encorajou. Não chora. Se é você,
que você ia responder? Ela era tão diferenciada que ela não deu uma má resposta. A Bíblia não registra uma má resposta. Porque a mulher está sem segurança nenhuma. Perdeu o marido, perdeu o filho. Aí chega alguém no meio da rua e diz: não chores. Como é que é isso? O que eu quero deixar para vocês aqui de entendimento, de aprendizado? Cuidado, porque você pode estar lidando com um recado de Deus e você menosprezar. A Bíblia diz que muitos receberam em sua casa anjos sem saber. O meu marido conta que quando eu infartei, uma mulher chegou para ele e disse: ó, clama o fôlego de vida que Deus vai trazer ela de volta. E sumiu. Ele acha que era um anjo. Então, muito cuidado para você não estar rejeitando palavras que o Senhor está mandando para a terra, para te encorajar. Você achando que é só uma coisa comum. Por isso, se mantenha com um coração que Jesus vai se compadecer. Porque mulheres humildes, elas não dão más respostas. Porque elas sabem que a qualquer momento, um sinal do céu pode vir para a terra me encontrar. Então, antes do milagre, ela recebeu um sinal. Antes do milagre, ela foi encorajada. Antes do milagre, alguém se compadeceu por ela. Então, não despreze quando alguém se compadecer de você. Tá vendo? Os outros estão me vendo como uma coitada. Dane-se. As pessoas estão se compadecendo. Elas estão exalando amor, compaixão. Elas estão se colocando no seu lugar. Elas estão manifestando empatia. Então não deixe o adversário te levar para um lugar de carnalidade. Não, se mantenha com um coração simples, apto para Jesus se compadecer de você. Então, antes do milagre, pessoas vão se compadecer. Antes do milagre, você vai receber palavras de encorajamento. E em tudo isso, você vai se sujeitar ao momento de alguém se compadecer, ao momento de ser encorajada. E aí você vai estar habilitada para assistir o milagre. Não atrapalhe o processo de Deus. Porque no passo a passo da cura, Deus também está te ganhando de volta. No passo a passo do milagre, Deus está tocando em você. Está transformando algo que Ele não transformaria no momento de festa. Ele não conseguiria transformar no momento da bênção, onde está tudo bem. Então, quando algo ruim começar a acontecer na sua vida, aproveita para aprender tudo. É um segredo meu, mas eu vou contar para vocês. Quando alguma coisa ruim começa a acontecer, eu penso: cara, o que está faltando ainda? Bota aqui tudo aqui para eu poder aprender, porque eu quero viver a outra parte, a outra fase. Então você vai parar de reclamar e entender: Deus está me ensinando algo. Deus está me ensinando algo nessa noite. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que o que está morto vai se assentar de novo. Que aquilo que está morto vai voltar a viver de novo. Em nome do Senhor Jesus. Porque aquilo que o Senhor preparou para você, para a sua geração, vai se cumprir. Vai se cumprir. Creia no tempo, creia na promessa, creia no processo, creia no propósito. Não murmure. Fique mais tempo em silêncio. Fique mais tempo tentando compreender. Tem um outro termômetro importante, que quando você começa a falar muito, é porque você já perdeu o secreto. Quando você começa a falar muito, corre para o secreto. Porque lá no secreto o Senhor vai permanecer edificando você, firmando as estacas de Jesus em você. E quando gente, é muito rápido comigo. Eu não sei como é com você, mas quando eu fecho o olho assim na adoração no secreto, os meus erros pulam na hora. Calma aí. Mas ele grita.
Aí na hora, eu quero sair dali para resolver. Mas aí eu não vou aguentar, porque deve ter mais coisas, né? Então comece a criar um ambiente na sua casa de secreto, para que você permaneça com um coração que Jesus pode se compadecer. Você precisa que o Senhor se compadeça de você hoje, porque aí sim haverá vida. Aí sim haverá restituição. Que nessa noite você possa sair daqui mais dócil. Porque não é só o seu milagre que vai virar notícia, não. É o nome de Jesus também. Deixe que Ele apareça. Quando alguém falar, nossa, mas você não, mas é Ele que fez, Ele que fez. Eu lembro que quando vocês conhecem a história, né? Nós compramos aquele terreno ali. E pagamos 200 e poucos mil, chegou... Acho que nem na metade do caminho a gente começou a não conseguir pagar mais. E faltando 3 dias para a gente perder o terreno, porque o contrato já tinha sido quebrado. Aí apareceu, né, o Souza, o jogador, e acabou, quitou o terreno pra gente. Aí eu lembro que quando a gente estava criando o vídeo para comunicar a igreja, a gente apresenta ele, fala dele e tal, para as pessoas saberem. E aí no final, não sei se vocês lembram, eu estava toda a honra ao Jeová Jireh. Porque Jesus precisa aparecer. Pessoas só chegam na nossa vida por causa de Jesus. Coisas acontecem na nossa vida por causa de Jesus. As portas se abrem por causa de Jesus. Então nós precisamos dar a honra, tirar a nossa glória própria e dar a glória para Ele. Porque Ele é digno. Ele é o único que merece isso de nós. E eu quero orar por você hoje. Esse foi o nosso Edificando Mulheres dessa segunda. Segunda-feira que vem, nós vamos estar aqui de 9 às 10, orando. 1 hora de oração. Então você que está aqui, congrega em outro lugar, quiser tirar tempo de oração, porque isso é uma coisa também que está muito escasso em nós. A gente não quer orar. A gente até quer cantar, mas orar não. Só que a oração, ela fortalece. Na oração, o Senhor fala com você. O Senhor, Ele ouve você. Você precisa orar. Então, nas segundas, que não tiver edificando mulheres, nós estaremos orando. Eu vou vir para cá, 9 horas, de 9 às 10. Pronto. E na outra segunda, nós estaremos aqui à noite. Às 19h30, né? Eu percebi que às 19 horas vocês vão chegando do trabalho ainda e tudo. Então, vamos na próxima segunda, 19h30. E essa segunda vai ser uma segunda para Deus edificar a gente. Edificar. E aí, a gente deixa. Porque para alguém edificar coisas em nós, a gente precisa permitir. Porque é quebra, né? Só você lembrar na obra lá na tua casa, quando teve, ou alguma obra que você passou na rua e viu, é muita quebradeira. Então tem gente que não quer passar por isso. Tem gente que quer ouvir só as palavras motivacionais. Mas não existe motivação melhor do que essa. Saber que você está sendo edificado. Na verdade. Que você não vai ter 80 anos e você vai olhar para trás e falar, por que eu não soube disso antes? Então você está tendo essa oportunidade de estar sendo edificada nessas segundas-feiras. Então eu aguardo você na próxima, para a gente estar aqui. E o que será que Jesus vai falar conosco? Que daqui para lá, você possa pegar essa palavra e sondar sua vida, sondar seu coração, sondar suas conduções, sondar seu passado, saber o que você precisa consertar, para que Satanás não encontre mais em você culpa. Porque esse é um dos motivos das mulheres não fluírem, sabe, com alegria, com verdade. E não é aquela coisa maquiada, é aquela coisa de dentro para fora, por causa da culpa. Mas nessa noite você aprendeu um pouco do que você precisa fazer para acessar esse lugar. Amém? Eu quero orar por você. Você que quer colocar coisas para fora. Você sabe que você precisa, você ouviu essa mensagem. E você precisa colocar coisas para fora.
Você precisa ter atitudes como essa mulher teve. Atitude de silenciar, atitude de esperar, atitude de expor, atitude de não se envergonhar quando alguém se compadece, atitude de não dar má resposta num dia mau. Você entendeu? Você aprendeu com ela hoje. Eu quero orar por você. Feche seus olhos onde você estiver. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Senhor, eu quero isso. Chega. Já tem